Queridos irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Eu estou me debruçando nos dias nessa carta, capítulo 1, versículo de número 6. Queridos irmãos, quero neste momento tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória e todo louvor. Ao Senhor seja a majestade, a adoração, para todos sempre. Amém. Espero que nesta madrugada e nesse início de madrugada, senhores e senhoras estejam atentos, não ao que diz, mas ao que está sendo dito, não ao que fala, mas àquilo que está sendo falado. O mais importante é o que está sendo pronunciado. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 6. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Diz o texto Amém. sagrado. Eu vou ler a partir do versículo 3 para melhor compreensão do texto. Tendo por certo, dou graças a Deus, ao meu Deus, todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Mais uma vez, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Queridos irmãos, a carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja em Filipos é uma das sequências das cartas que nós chamamos de cartas de prisão. Paulo, quando escreve essa carta, provavelmente está preso, está em uma prisão domiciliar. Isso porque nós temos por base alguns textos que nos fazem entender essa perspectiva paulina. Quando o próprio apóstolo, ele se referindo a essa igreja, ele faz algumas exortações demonstrando a situação em que ele está. Ele vai citar durante essa carta, uma carta pequena, mas de um conteúdo muito profundo, são 4 capítulos, mas de realidade muito forte. O apóstolo ele faz questão de dizer que aqueles que são da casa de César, saúde os irmãos ali em Filipos, aqueles que fazem parte da guarda pretoriana também estão ali com Paulo, que é uma guarda especial utilizada pelo próprio imperador da época. E Paulo faz essa demonstração para mostrar que a situação que ele estava enfrentando ali, quando escreve essa carta à igreja de Filipos, é uma situação de prisão. Observe, Filipenses capítulo de número 1, e observe, meus irmãos, aí o versículo de número 13. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Ou seja, são essas referências que nos fazem entender que aqueles que Paulo estava enfrentando uma prisão. Mais uma referência, Filipenses capítulo 4, versículo de número 21, o apóstolo diz: saudai a todos os santos em Cristo Jesus, os irmãos que estão comigo os saúdam, todos os santos os saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Quem é César? É um título que é dado ao imperador romano. Essa carta, mesmo sendo escrita em prisão, é uma carta que é chamada de carta da alegria, porque, por vezes, quando lemos essa missiva, nós vemos o apóstolo se reportar a essa igreja usando termos como regozijo, como alegria. Quando nós lemos, por exemplo, o capítulo de número 1, nós vemos isso presente nessa perícope. Veja que no versículo 4, Paulo diz que tem alegria na oração. No versículo de número 13, no versículo 18, Paulo fala de 2 tipos de alegria. A alegria e também o regozijo na pregação. Versículo 25, ele fala de um gozo na fé. Mas também nesse capítulo, Paulo fala de uma alegria disposta ou predisposta na fé. Ou seja, meus irmãos, Paulo, recorrentes vezes, fala dessa alegria em estar se comunicando com essa igreja que estava instaurada na igreja na cidade de Filipos. Mas para nós, trazendo uma aplicação nesta noite,
uma aplicação bastante seletiva. O texto, e eu quero chamar a sua atenção, não sei se nós vamos ter tanto tempo assim para esmiuçar esse texto, porque o versículo 6 tem uma profundidade muito grande, e não é que eu tenha, não, irmãos, mas é porque a palavra de Deus, ela é muito profunda, ela é muito profunda. O versículo 3, tirando essa parte dessa perícope aqui, a parte A desse texto, se você tiver com a sua Bíblia aberta, o apóstolo ele vai começar dizendo assim: tendo por certo isto mesmo. A elencação de Paulo aqui é uma certeza. Paulo está dizendo assim: não é com dúvida que eu estou declarando isso. Não é com incerteza que eu estou dizendo essa máxima. Mas isso que eu vou falar para vocês é algo que está dentro de mim, no âmago da minha alma, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Daí, trazemos a primeira aplicação para a nossa vida como cristão. Como crentes que somos em Deus, nós não vivemos de incertezas. Nós vivemos solidificados em uma convicção que temos no Senhor. Ora, veja, meus irmãos, um dos temas, uma das palavras recorrentes no grego para a fé é pistes ou pisteu. E a expressão fé no grego refere-se a uma convicção. A vida do crente não é solidificada em elementos instáveis. A vida do crente é solidificada em certezas verdadeiras. Ora, veja, meus irmãos, nós enxergamos e compreendemos muita coisa por uma fé, mas a nossa fé não é uma fé sem uma base. A nossa fé não é uma fé sem fundamento. A nossa fé, como diz o escritor aos Hebreus no capítulo 11, dizendo que a fé é o firme fundamento, ou seja, ela tem uma base. E quem é a base da nossa fé? A Bíblia diz no livro de Hebreus, capítulo de número 12, que Cristo é o autor e o consumador da nossa fé. Logo, nós não vivemos de incertezas, nós vivemos daquilo que é certo. Todas as vezes que encontramos um cristão embaraçado, todas as vezes que encontramos um cristão que está com dúvidas quanto à sua fé, é porque não abraçou o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo que nos é oferecido pela palavra de Deus. Paulo está declarando àqueles irmãos: o que eu estou falando agora com vocês não é algo que é fruto de uma imaginação, nem tampouco é fruto de, quem sabe, uma história de carochinha, ou quem sabe até de uma criação humana. Mas Paulo está dizendo: eu tenho convicção daquilo que falo, eu tenho convicção daquilo que digo, eu tenho convicção não só do que falo, mas também da minha fé, das minhas certezas que tenho em Cristo Jesus. Observe, querido, que trazendo para nós, nesta noite, uma aplicação, eu quero dizer para você nesta noite: não viva com dúvidas e incertezas. Evangelho não é isso. Evangelho é certeza. E certeza de quê? Certeza de salvação. Certeza de que temos um céu. E o céu não é utopia. Enquanto alguém está dizendo que Jesus está demorando tempo demais para voltar e que isso não vai acontecer, o crente em Jesus que está enraizado na palavra recita como bandeira e como estandarte aquilo que Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo de número 3, quando ele diz assim: o Senhor, versículo 8, não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas é longânimo, querendo que cada um de vós se arrependa. Oh glória, meu amado irmão, trazendo uma aplicação para você nesta noite. Não duvide das promessas do Senhor para a tua vida. Pode-se passar o tempo, pode-se passar os anos, mas tome por base aquilo que o Senhor Jesus disse e os evangelistas registram: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia, aleluia. Eu quero declarar nesta noite para você: tira as incertezas do teu coração e acredita na palavra de Deus que traz convicção. Aleluia, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Um dos grandes problemas que enfrentamos na geração atual
é falta de convicção, de certeza e de fé. E se tem uma coisa que impede Deus operar, é falta de fé. O escritor aos Hebreus diz que é impossível que alguém se aproxime de Deus que não tenha fé. Tem que ter fé e acreditar que ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas a nossa geração não desfruta dos bens de Deus, do favor de Deus, das dádivas espirituais, porque o nosso coração é tão materialista que está cercado de incertezas, está cercado, aleluia, aleluia, muito obrigado, meu filho, muito obrigado, está cercado de incertezas, de dúvidas. Foi a dúvida que fez Pedro descer, porque dúvida coloca a gente para baixo, oh, glória. Mas foi a fé que fez Pedro sair do barco e andar por cima das águas, oh glória, oh glória. Nesta noite a mensagem de Deus de forma simplificada aqui para você é: tira as incertezas do coração e deixa Jesus operar na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor, através das convicções basilares do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. João registra que o Senhor Jesus cura aquele homem que é cego de nascença. E diz a Bíblia Sagrada que depois daquele homem receber a cura, ele passa por um processo de interrogatório pelas principais lideranças sacerdotais. E chamam até os pais dele porque achavam que ele estava mentindo. E os pais deles confirmam que ele era cego desde a sua infância, desde nascença. E eles começam a questionar, mas o coração daquele homem está tomado de uma certeza tão grande que ele começa a dizer: olha, de uma coisa eu tenho certeza, eu não sei se esse homem que me curou é pecador, se não é. De uma coisa eu sei, que antes eu era cego e agora eu vejo. E agora eu vejo. Eu quero dizer para você nesta madrugada, que às vezes as incertezas da vida querem tirar a convicção que Deus colocou no nosso coração. Mas tome por base esse texto que Paulo diz: eu tenho certeza do que eu estou falando. Eu tenho certeza do que eu estou vivendo. Ora, meus irmãos, tem horas que a gente quer desistir da cruz. Quer desistir, meus irmãos, do chamado de Deus para a nossa vida. As incertezas da vida tomam conta do nosso ser. Jeremias diz no seu livro que depois de ter sido chicoteado em praça pública, ter sido humilhado em praça pública, ele diz: Deus, eu não prego mais a tua palavra, tu me iludiste, e eu fiquei iludido. E ele disse: nunca mais eu vou pronunciar os teus arautos. Mas ele disse que quando disse isso, parece que o seu coração queimava, e ele não conseguia mais deixar de falar. Tem horas, meus irmãos, que a gente olha para aquilo que Deus falou para nós, e nós achamos que fomos iludidos, enganados. Mas nesta noite sustenta, porque aquilo que Deus te falou está de pé. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Queridos irmãos, para sair dessa introdutória, aprenda isso. Não porque eu sou professor, mas porque a palavra é pedagógica. Nós não vivemos do que sentimos. Nós vivemos do que sabemos. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos de certezas. Jó, no capítulo 42 do seu livro, disse assim: bem sei, e só sabe quem aprendeu. Bem sei. E quem foi que ensinou a ele, irmão Edivaldo? Toda a prova. Eu bem sei. Jó, irmãos, é o homem. Você lê o livro de Jó, do capítulo 1 ao 42, você não vê a expressão Espírito Santo. Você não vê nesse livro a expressão Jesus, nem vê, em poucas raras vezes você vê a expressão Deus. Mas é um livro que percebe-se que o poder do Espírito Santo está lá. Está presente lá. E se tem um homem que vive por certeza, Jó não vive por profecia. Oh, meu irmão, me desculpe dizer isso. Mas pense numa geração que corre atrás de profeta, de profecia, de visagem, de revelamento. Irmãos, eu creio nos dons espirituais. Eu sou pentecostal clássico, não neopentecostal. Sou pentecostal clássico. Mas Jó não vive do que ele está vendo. Porque se ele vivesse do que ele estivesse vendo, ele viu a destruição.
Jó não vive do que está vendo. A fúria do diabo foi tão grande contra Jó que o primeiro elemento que Satanás tira de Jó são os animais usados no holocausto. Ele estava dizendo, eu vou impedir Jó de prestar sacrifício. Pode olhar lá no texto. Jó não vive do sentimento, porque o sentimento que ele estava era de tristeza. Jó vive do que sabe. É o livro das certezas, é o livro de Jó. É por isso que ele diz assim, eita, eu sei, olha onde está a certeza aí, ó, que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Rapaz. O livro de Jó é um livro de tantas certezas que ele diz assim, eu sei que há esperança para a árvore que mesmo cortada, Jó estava falando dele, a árvore mesmo cortada, e na terra seca a sua raiz, ao cheiro das águas, voltará a brotar e produzir como planta nova. Aí, para concatenar toda a história, no capítulo 42, ele declara, a maior de todas as certezas, bem sei eu que tudo tu podes, e nenhum dos teus propósitos, projetos ou planos, conforme a versão, podem ser frustrados. Aleluia, aleluia. Nós não vivemos pelo que sentimos, não vivemos pelo que vemos, mas vivemos pela certeza que nos é produzida pela palavra de Deus. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, tendo por certo isto, Paulo começa esse versículo mostrando a sua certeza, que aquele, Paulo faz questão de usar aqui um pronome pessoal que oculta uma pessoa. Isso não quer dizer que seja uma pessoa oculta, mas que está presente. E aquele que ele fala é o Espírito Santo de Deus, porque quando vamos ao capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, nós somos corroborados e somos levados a interpretar que o principal efetivador da obra na cidade de Filipos foi o Espírito Santo. Paulo queria ir para Bitínia, mas foi o Espírito Santo que o proibiu e disse, não vá para Bitínia. Ele disse, o Espírito de Jesus não deixou. Mas de noite ele teve uma visão com um varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e socorre-nos, ajuda-nos. Veja, o Espírito Santo é aquele que direcionou Paulo. O Espírito Santo foi quem conduziu Paulo a Filipos. O Espírito Santo conduziu Paulo a um lugar de oração, lá na casa de Lídia. Foi o Espírito Santo que impeliu Paulo a passar naquela cidade, na rua da cidade, e pela autoridade espiritual expulsou aquele demônio que estava naquela menina. Foi o Espírito Santo que revestiu Paulo de uma alegria sobrenatural, mesmo depois de ter apanhado, ter sido chicoteado, estar amarrado perto da meia-noite, horário de dormir, hora incerta. Foi o Espírito Santo quem capacitou Paulo e Silas para orarem e louvarem ao Senhor. Aleluia. Então, quem deu o start, quem apertou no botão start do início da obra ali na cidade de Filipos, foi o Espírito Santo de Deus. E o interessante, oh glória, é que Paulo, quando escreve essa carta, ele poderia muito bem trocar a expressão aquele por Espírito Santo, mas ele decide colocar esse pronome aqui para referir-se ao Espírito Santo. Sabe por quê? Porque quando a gente sabe quem está operando na nossa vida, não é preciso a gente citar o nome, não. Não é preciso. Paulo sabia quem estava operando tanto em Filipos que não era preciso identificar por palavra. Ele sabia que os irmãos tinham consciência quem estava operando na vida deles. Oh, glória! Oribicalavácia. Como é bom, irmãos, nós temos a certeza da identificação de quem está agindo dentro de nós. Aleluia, aleluia, aleluia. O crente precisa ter a convicção daquilo que sabe, mas também precisa ter a convicção de que quem está operando na sua vida, bendito seja o nome do Senhor. Nesta noite eu quero declarar, nesse trabalho aqui, que quem está agindo na tua vida não é o teu pastor. Você não é fruto da obra do teu pastor. Você não é fruto da obra
obra de uma congregação local. Você não é fruto da obra de um homem qualquer. Você é fruto do Calvário. Você é fruto da atuação do Espírito Santo. Uravaciá. Você não está de pé porque alguém segurou na tua mão e te colocou num cargo na igreja. Você não está de pé servindo a Deus porque o ministério onde você mora é... Não! É o Espírito de Deus que está atuando na tua vida. Aleluia! Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Existe uma atuação sobrenatural. Aleluia! 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 Aí ele diz, aquele... Porque toda obra precisa-se de alguém que se comece. Ninguém faz obra sem convicção, irmão. Todo projeto, por mais que seja humano, precisa-se de uma convicção do que se vai fazer. Segundo, todo projeto humano precisa-se de um engenheiro, de um arquiteto, de um projetista. E Paulo faz questão de dizer que esse projetista aqui é o Espírito Santo. Ele diz assim, aquele. E se alguém me pergunta quem é o Espírito Santo, eu respondo. O Espírito Santo é Deus. Não é uma força ativa, como dizem os testemunhos de Jeová. Não é. Quem é o Espírito Santo, irmã Edivaldo? O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem é o Espírito Santo, irmã Edivaldo? No hebraico, ele é o ruach. No grego, ele é o pneuma. Ele é o ar, ele é o sopro. Quem é o Espírito Santo, irmã Edivaldo? No livro de Gênesis, ele é aquele que, enquanto a terra estava sem forma e vazia, ele bailava por sobre a face das águas. Porque aonde não tem forma e não tem vazia, aonde não tem forma e está vazio, ele está lá trabalhando em um projeto sobrenatural. Quem é o Espírito Santo, irmão Edivaldo? Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo do livro de Gênesis é aquele que participa da obra do Pai no Velho Testamento. No livro de Êxodo, o Espírito Santo é aquele que acompanha o povo no meio do deserto. Diz a Bíblia, diz alguns teólogos e pensadores, que quem acompanha o povo durante 40 anos no deserto é o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo, irmão Edivaldo? É aquele que desceu sobre Sansão e revestiu ele com a força sobrenatural. Quem é o Espírito Santo? A Bíblia diz que é aquele que geme por nós com gemidos inexprimíveis. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo fala, porque a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 13, que ele falou lá na igreja de Antioquia, e ele disse, apartai-me para mim, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu já tenho separado. Oh, glória! Quem é o Espírito Santo? Segundo Jesus, ele é o outro Consolador, na mesma categoria, é o Paracleto, na mesma categoria de Cristo, que também é Consolador. Quem é o Espírito Santo, irmão Edivaldo? O Espírito Santo é aquele que, segundo Jesus, quando viesse, iria convencer o homem, o mundo, do pecado, da justiça e do juízo. Quem é o Espírito Santo, irmão Edivaldo? O Espírito Santo, segundo 1 Coríntios, capítulo de número 12, é aquele que distribui os dons espirituais, 9 dons, 3 categorias diferentes, para a igreja do Senhor. Quem é o Espírito Santo, irmão Edivaldo? Segundo Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22, ele é aquele que produz no crente o fruto do Espírito e as suas 9 virtudes. Quem é o Espírito Santo, irmão Edivaldo? É aquele que, segundo Efésios, capítulo 5, versículo 18, enche o crente de uma alegria espiritual. Quem é o Espírito Santo? Segundo Romanos capítulo 8, versículo 16, é o Espírito de Deus que testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Quem é o Espírito Santo? Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo de número 6, ele diz, oh, não sabeis vós que vocês são templo, vocês não são pousada, que o Espírito Santo mora um dia e vai-se embora. Não, vocês são casa espiritual. Quem é o Espírito Santo? Efésios capítulo de número 1 diz que ele é o selo, o penhor da promessa, a garantia de que quando alguém aceita Jesus, ele é o selo que garante que nós vamos morar no céu. Aleluia! Oh, glória! É o Espírito de Deus, é o Espírito de Deus. Jubila, jubila. Jubila nesta noite, aleluia. Sabe por quê? Porque na antiga aliança só recebia o Espírito 3 classes, reis, profetas e sacerdotes.
Nome Calassúria. Na antiga aliança, a presença de Deus só estava limitada ao tabernáculo e posteriormente ao templo. Mas quando chegou na nova aliança, ele disse: eu tiro a minha presença do templo. Ore, Calamácia. E agora eu vou morar dentro deles. Oh, glória. Na antiga aliança, nós vamos ver Deus dizendo assim: eu vou adiante de vós. Deus ia na frente. Mas também há textos que Deus dizia: eu vou atrás de vós. Deus ia na frente e Deus ia atrás. Mas há texto também que Deus diz: eu vou cercar vocês pelo lado. Deus ia na frente, Deus ia atrás e cercava o homem de lado. Mas há textos também que Deus diz assim: eu protejo vocês de cima. Então Deus ia na frente, Deus ia atrás, Deus ia do lado e Deus protegia de cima. Mas também há textos que dizem: eu protejo vocês sustentando pela minha mão. Então Deus ia na frente, ia atrás, ia de lado e em cima e sustentava embaixo. Mas quando chega na nova aliança, ele diz: eu não vou mais na frente, eu não vou mais atrás, eu não vou mais de lado, eu não vou mais em cima, eu não sustento mais embaixo, eu vou dentro deles. Vai como? Pelo Espírito de Deus. Não é mais uma presença externa, mas é uma presença interna. Bendito é o nome do Senhor. Glória. Oh, glória. Aleluia. Já vou caminhar para o final, meus irmãos. Aleluia. Que aquele que em vós, a obra do Espírito não é uma obra externa a princípio. Porque se a obra do Espírito Santo fosse externa, ele se tornaria um esteticista, se tornaria um estilista. Mas a obra do Espírito Santo é uma obra interna. Ele não está operando fora, mas está operando em vocês, dentro de vocês. Senhoras e senhores, aqui vai um ponto. Isso daqui vai doer muito, viu? Mas eu preciso dizer. A igreja dos dias atuais está mais preocupada com fatores externos do que com fatores internos. Nós estamos, dependendo da denominação, eu faço parte da denominação mais rígida, mas tem outras, como a Deus e Amor, na questão de uso e costume são mais rígidos. Nós estamos mais preocupados em tirar a calça de uma mulher e colocar uma saia. E eu pergunto, de que adianta mudarmos a veste se o coração permanece o mesmo? Pedro disse na sua epístola, no capítulo de número, ou melhor, Lucas registra, Atos capítulo 3, versículo 19, Pedro diz assim: arrependei-vos e convertei. A palavra arrepender-se no grego é metanoia. E os estudos técnicos dizem que a expressão arrependimento quer dizer uma tristeza interna. Então Pedro está dizendo assim: antes da conversão, que é a mudança externa, primeiro vem o arrependimento, que é a mudança interna. Não adianta, irmãos, eu usar terno e gravata se dentro de mim eu permaneço o mesmo. Evangelho não é isso. Evangelho é mudança interior. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 12, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Aí no verso 2 ele concatena dizendo assim: e, meus irmãos, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mudança interna. A palavra conformar ali no grego é não assumir a forma do mundo. Irmãos, não adianta mudança externa se dentro eu continuo o velho homem podre, sujo. É por isso que Paulo diz: o Espírito não está trabalhando fora, o Espírito está trabalhando dentro de vocês. Aleluia. Lá na igreja de Filipos, ele trabalhou dessa forma, dentro. Meus irmãos, por favor, entendam uma coisa. Oh, meus irmãos, me permita dizer, irmão Glauber, isso. Em muitos lugares, nós estamos transformando o culto em uma sala psicológica. Nós conseguimos emocionar pessoas.
Tem pregadores que têm uma técnica tão poderosa que consegue emocionar a pessoa, mas não consegue convencer. Tem lugares por aí que as pessoas gritam, mas não rasgam o seu coração. E parece que eu estou escutando Deus tomar a boca de Joel e dizer: deixem de rasgar as suas vestes. Eu quero que vocês rasguem o vosso coração. Parece que eu estou vendo Davi dizendo assim: se o Senhor gostasse de sacrifício, eu os daria. Mas o sacrifício que agrada a Deus é um coração contrito e um espírito quebrantado. Deus não se impressiona, irmão, com a minha técnica de oratória. Deus não se impressiona com o meu conhecimento. Deus não se impressiona com o meu esboço, com a minha sapiência. O que chama a atenção de Deus é um coração quebrantado. O rabacalabara sôbria. O que chama a atenção de Deus é a sinceridade. Jesus, ele disse que ia subir do publicano e o fariseu, e na hora da oferta os dois fazem ali o ofertório. Aí Jesus disse: quem foi que Deus ouviu aí? Quem foi? Aí Jesus disse: foi o publicano, porque ele batia no peito, olhava para o chão, não se achava nem digno de olhar para cima e dizia: miserável homem que sou, eu sou pecador, eu sou pecador. Oh, glória! Deus está interessado e está à procura de corações sinceros. Aleluia! Glória! Glória a Deus! A obra não é externa, mas é primeiro interna. É o que está dentro que deve sobressair. Meus irmãos, eu já estou terminando, viu? Na psicologia existe um distúrbio de identidade, que é quando uma pessoa assume mais de uma identidade. E na Igreja do Senhor nós estamos vivendo isso. Pessoas com distúrbio de identidade cristã. Na igreja é de um jeito, na sociedade é de outro, no trabalho é de outro, em casa é de outro. Isso é distúrbio. Paulo, quando escreve a Timóteo, no capítulo 3, ele diz assim: porque, Timóteo, o Espírito expressamente diz, não sou eu, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí ele vai elencando o perfil desses homens trabalhosos. Aí ele diz: e tendo aparência de piedade, é o que mais a gente tem. Irmão Glauber, irmão Damião, irmã Adriana, você sabe que a aparência de piedade, é, a expressão piedade é alguém pio no original, alguém que teme a Deus, que serve a Deus. E a aparência de piedade é alguém que parece. E o que mais a gente tem na igreja, irmão Glauber, é pessoas que parecem, mas não são. Jesus, no capítulo de número 6 do livro de São Mateus, ele disse: quando vocês forem orarem, não sejam como os hipócritas. A palavra ali grega para hipócrita é ator. E sabe o que é que faz a minha alma estremecer? É porque os hipócritas do capítulo 6 oravam, jejuavam e davam esmola. E nós estamos vivendo um tempo de atores na igreja. Oh, meu Deus! Pessoas que vão para a igreja são atores, estão entrando na igreja, mas não vão entrar no céu. Pessoas que foram convencidas, mas não são convertidas. Mas eu estou crendo que a última hora da igreja, Jesus vai dar uma sacudida tão grande, o parafuso vai arrochar. Oh, meus irmãos! Oh, meus irmãos! Nesse último tempo, nós estamos vendo, irmãos, tanta coisa que está acontecendo. E a gente está ficando impressionado com líderes que a máscara está caindo, casos de homossexualidade, casos de prostituição, líderes avarentos. E a gente se prepare, viu? Coloque o cinto da segurança do evangelho, porque Jesus vai permitir vir mais coisa, vai vir mais coisa. Muita máscara vai cair nesse ano de 2025, mas Deus vai fazer uma limpeza dos nossos altares, porque Deus não trabalha com quem parece, Deus trabalha com quem é. Meu Deus. Bendito é o nome do Senhor. Já estou concluindo, meus irmãos.
Tem uns 5 minutos. E aquele que em vós começou, diga assim comigo, o que Deus tem para fazer na minha vida, só termina na glória. Aqui é só o começo, irmão. Começou a boa obra. Aquilo que Deus faz, irmãos, tem a qualidade de ser bom. E aqui eu vou encerrar, irmãos, porque isso aqui é muito profundo. A boa obra. Na Bíblia, irmãos, eu encontro pelo menos 3 tipos de obras de Deus. Primeiro tipo de obra são as obras que Deus faz. Criar os céus e a terra é obra de quem? É obra de quem? De Deus. Criar o ser humano do barro é obra de quem? De Deus. Muito bem. O projeto de salvação é obra de quem? Mandar o Espírito Santo é obra de quem? É a primeira categoria de obra. É as obras que só Deus faz. Tem obras, entenda, tem obra que só Deus faz. Existe a segunda categoria de obras, que são as obras que Deus faz com a cooperação do homem. Se para construir os céus e a terra, fazer os céus e a terra, Deus fez sozinho, mas existem obras na Bíblia que Deus fez com a cooperação do homem. Vamos lá? Para construir a arca, de quem é o projeto, irmãos? É de Deus. Mas quem é que faz a arca? Um homem chamado Noé. Para fazer o tabernáculo, de quem é o projeto? É de Deus. Mas quem constrói o tabernáculo? São homens. Para fazer os utensílios do tabernáculo, Deus disse a Moisés, atenta para você fazer como você viu. O projeto é de Deus. Mas quem é que faz? São homens. Se não me foge a memória, Deus capacita a casa de Bezaleel para desenvolver esse projeto. Eita! A segunda categoria de obra são as obras que o projeto é de Deus, mas Deus trabalha com os homens cooperando. A igreja é projeto de quem, igreja? Irmãos, é de quem? É de Deus. Mas o desenvolvimento da igreja, Deus trabalha com os homens, na cooperação dos homens. Somos nós que evangelizamos. Somos nós que o Senhor usa para ganhar almas para o seu reino. É a segunda categoria de projetos. São os projetos que Deus faz, projeto é dele. Mas a execução é dos homens, certo? Então, primeiro tipo de obra é a obra que só Deus faz. Nós podemos citar aí a obra do Calvário. Só ele podia fazer. Temos a segunda categoria de obras, que é a obra que Deus faz com o auxílio humano, certo, meus irmãos? E eu quero dizer para você, nesta noite, debaixo da autoridade desta palavra, e se aquilo que Deus tem na tua vida, meu irmão, a obra é de Deus mesmo, descanse seu coração. Descanse seu coração, porque eu aprendo com a Bíblia, irmão Glauber, irmã Adriana, eu aprendo com a Bíblia, irmã Célia, que todo projeto que nasce no trono de Deus não tem como ser paralisado. Projetos que nascem na terra param, mas projetos que nascem no trono de Deus não podem ser paralisados. Ninguém conseguiu paralisar o projeto da arca, ninguém conseguiu paralisar o projeto que se chama Israel, ninguém conseguiu paralisar o projeto que se chama igreja, porque tudo isso nasceu no trono de Deus. Deus disse, Jeremias, ainda antes que tu nascesse, eu te chamei, eu te escolhi. O teu projeto que eu tenho contigo, Jeremias, nasceu na eternidade, por isso que os homens não podem paralisar. Agora, o terceiro tipo de obra que eu encontro na Bíblia, irmãos, primeiro tipo de obra são as obras que só Deus faz. Segundo tipo de obra, e eu quero dizer para os irmãos que isso daqui eu não encontrei em nenhum livro teológico, mas isso é a bondade de Deus na nossa vida. Segundo tipo de obra são as obras que Deus faz com a cooperação humana. Terceiro tipo de obra são as obras que nem Deus faz, nem deixa ninguém fazer. Vamos lá, meus irmãos? Torre de Babel. Deus disse, nem eu faço, nem deixo ninguém fazer. Está registrado na Bíblia. Eia, desçamos e confundamos-nos. Nimrod disse, vamos construir. Aí Deus no céu bradou, essa obra aí não é minha, não. Nem eu faço, nem deixo ninguém fazer. Vamos descer lá. E Deus desceu e confundiu tudo. E aquele lugar se chamou Babel. Confusão. Ô, glória! Ô, glória! Vamos para outro exemplo, irmãos? Diz a Bíblia Sagrada que o rei Balac contratou Balaão
e disse assim: olha, o meu contrato contigo, eu tenho uma obra para ti. Qual é a obra? Tu vais amaldiçoar esse povo. Quando eles passarem aqui, tu vais projetar sobre a vida deles maldição. Diz a Bíblia Sagrada que quando Balaão vai amaldiçoar, ele começa a abençoar. Aí Balaque não entende. Rapaz, eu te contratei para tu amaldiçoar. Por que tu está abençoando? Porque essa obra de maldição nem Deus faz contra esse povo, nem permite que ninguém faça. Esse povo é abençoado. A bênção de Deus está sobre ele, oh glória. É por isso que eu louvo a Deus, irmãos. Aleluia. Que contra Israel, e me deixe parafrasear, contra o povo de Deus, não vale encantamento. Aleluia. Aleluia. Nós não precisamos, irmão, desses amuletos gospel. Tem gente que diz assim: ô meu irmão, estou com medo de olho gordo. Irmão, o olho pode estourar. Ah, irmão Edivaldo, botaram o meu nome dentro da boca de um sapo e costuraram. Coitado do sapo. Meu Deus, irmão Edivaldo, eu tenho que jogar sal grosso. Meu irmão, não é preciso dessas mandingas, dessas feitiçarias gospel, porque aquilo que Deus tem na nossa vida, se o diabo quiser, meu irmão, mesmo que o diabo queira, não projeta, não fica de pé, porque é obra que nem Deus faz, nem Deus deixa ninguém fazer. A tua vida está debaixo da proteção de Deus. É por isso que o salmista diz: aleluia, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vai ser atingido, não. Não vai pegar em ti seta noturna, nem praga, nem peste, porque a bênção de Deus, a obra que Deus tem na tua vida é obra boa. Bendito seja o nome do Senhor. Eu encerro agora, meus irmãos. Aleluia.